Bem-vindo hoje ao canal Espiritualidade, Sete Raios e a Grande Fraternidade Branca. É mais um dia e eu sou Denise Baruzzi Brandão. Eu fiz a gravação de duas perguntas, dois temas que eu falei para um programa e eu vou colocar aqui também para depois aproveita para todo mundo, né? Uma é sobre proteção energética e outra é sobre a 5G. Bom, sobre a proteção energética, primeiro de tudo, nós devemos saber o que é energia. É algo intangível, né? Não pegamos ou podemos tocar a energia. Existem algumas definições científicas de energia que eu não vou fazer aqui, mas quem quiser pode pesquisar na internet. Nós não a vemos com os olhos físicos, mas podemos sentir a mesma sobre os pulsos elétricos. Você não vê, mas se eu te der um choque, você vai sentir, certo? Ela está muito associada à eletricidade e à atividade dos elétrons. Como dito, há várias definições e está associada à capacidade de realizar uma ação. Por exemplo, o motor do carro. Não vemos a energia, mas é ela que o faz funcionar, né? O celular que usamos, a TV e todos os aparelhos precisam de uma fonte geradora de energia. Segundo ponto, o que é matéria? De um olhar mais profundo, é energia condensada. No mundo atômico, é formada por partículas e cargas que geram eletricidade e magnetismo, o tal do yin e o yang, que todos já ouviram. Terceiro ponto, somos apenas matéria? Podemos falar em outras dimensões? Vamos partir do princípio que somos matéria subdividida em várias dimensões, várias frequências de ondas diferentes. Bom, com isso, podemos dizer que somos corpo físico, mais outros corpos, que muitos denominam etérico, emocional ou astral, mental e os corpos superiores, ok? Outro ponto, e não vou explicar aqui, é que os corpos possuem uma aura ou uma irradiação a seu redor. Isto já é bastante explicado pelo mundo científico, metafísica, espiritual e ocultista. Inclusive, quem nunca ouviu falar pode pesquisar sobre as fotos Kirlian, que fotografam o campo áurico de um corpo, seja ele biológico ou não, né? Um objeto tem aura, tem irradiação, e essas fotos comprovam isso. Também é importante termos consciência de que possuímos uma centelha divina, ou melhor, que somos uma alma em um corpo físico, né? Atualmente, apesar dos ateus não acreditarem em Deus, mas todo mundo acaba concordando que existe algo maior, né? Existe ou um ser criador ou um princípio que gerou tudo isso. Não é apenas a matéria. Bom, partindo destes princípios, podemos dizer que animamos um corpo e que este irradia energia, correto? Se tudo estiver ok, esta irradiação ou aura estará se manifestando por igual ao redor do corpo todo. Porém, sabemos, e isto a ciência também já prova, há estudos a respeito, que em dados momentos esta aura pode estar com falhas ou buracos, como muitos dizem. Clarividentes também, né? Quem vê a aura dos outros sabe que muitas vezes ela pode estar esburacada. E o que causam estes buracos? A
retenção do fluxo de energia naquele determinado ponto. Isto tudo pode ter causa interna, os pensamentos e sentimentos desarmoniosos, como raiva, mágoa, etc., ou externa, irradiação eletromagnética, energia nuclear, dentre outros. Porém, as causas internas são mais fortes. E o que fazer, então, para tapar esses buracos? Ora, trabalhando com os mesmos elementos que causam as falhas, mas de forma consciente, ou seja, colocando o oposto. Se nós temos pensamentos e sentimentos ruins, vamos colocar pensamentos e sentimentos bons. Ou seja, fazermos um caminho inverso. Uma vez que nossos pensamentos e sentimentos correm soltos ao longo do dia e ficam à mercê dos acontecimentos, das notícias, das chateações do dia a dia, das brigas, etc. e tal. Se trabalharmos focados para isto, vamos reconstruindo aquilo que detonamos ao longo do tempo. É unânime em todas as escolas espiritualistas, ocultistas e algumas religiões, bem como na cromoterapia, que a luz azul é a mais eficaz para a proteção. Há inclusive estudos sobre isto, é só pesquisar na internet. Inclusive alguns estudos no Google acadêmico podem ser encontrados, tá? Bom, se a luz azul é eficaz para a proteção, qual a melhor medida a se tomar para reconstruir a nossa aura protetora? Colocar luz azul nela. Simples. Pensemos o seguinte: se os pensamentos e sentimentos negativos causam danos à nossa aura, que é uma proteção natural, então os opostos positivos beneficiam-na, alimentando esta aura, fortalecendo, expandindo, etc. Desta forma, podemos encará-la como uma plantinha que regamos, colocamos adubo, cuidamos, para que cresça saudável, forte e bela. Então, qual que é a melhor e mais simples forma de se trabalhar esta proteção? Colocando todos os dias, de forma consciente, esta luz azul em nosso redor. E quanto mais luz irradiamos, maior será a nossa proteção. Imaginem o seguinte: a sua aura é um holofote de 220 volts. Se eu apontar uma lanterna acesa para o holofote apagado, a luz da lanterna se sobressairá. Se eu ligar o holofote em uma fonte de 110 volts, e é o holofote sendo de 220, a luz do mesmo será fraquinha, né? Ou nem vai funcionar. Agora, se eu der a exata energia que o holofote precisa, a sua luz ofuscará a da lanterna, certo? Agora, se eu expor o holofote à voltagem superior, ele queimará. É por isso que o trabalho prático com a proteção ou qualquer outra energia de luz não pode também ser feito em exagero. Nós temos que trabalhar, mas não em demasia. E aumentar aos poucos, pois aí você vai construindo uma capacidade maior de suportar energias mais fortes. A cada dia trabalhando, aumentamos a voltagem dos nossos corpos. Então, a grosso modo, proteção energética nada mais é do que reconstruir as partes de nossa aura que estão com falhas e reforçar a aura como um todo, para que aumente o nosso magnetismo, atraindo coisas boas e nos proteja de energias dissonantes. Lembre-se da aura de física. Positivo com negativo resulta em neutro. Se a carga do positivo for maior que a do negativo, resultará em dissolução do negativo e manutenção do positivo. Na prática, se uma energia negativa, seja de um pensamento, sentimento ou de outrem,
de um ser obsessor ou simplesmente de aparelhos eletrônicos que chegam a nós, a carga de positivo da nossa aura for maior do que esta externa, isto significa que a negativa será dissolvida e nós não sofreremos consequências, como doenças ou desequilíbrios psicoemocionais. Então, se a nossa aura está enfraquecida e a carga externa for maior do que a da aura, aí nós seremos atingidos, né? Se a carga negativa externa for maior do que a da nossa aura. Por isso que é importante trabalharmos para reforçar, aumentar e expandir o nosso campo áurico, o nosso manto protetor. Agora, sobre a questão da 5G, como que eu vejo, né, a 5G, a influência, se pode desalinhar a bioenergia, a aura, o psiquismo. Bem, voltemos às aulas de física. Toda a eletricidade gera um campo magnético e do magnetismo se gera corrente elétrica. Isso é lei natural. São duas faces da mesma moeda. Com isto, temos que qualquer aparelho elétrico gerará um campo magnético. Isto já sabemos. Independente de ser 2G, 3G, 5G, 10G, ele terá esse campo, pois é lei da natureza. Apenas a irradiação será maior ou menor, conforme a intensidade. É o mesmo que se comparar rádio AM, FM, televisão analógica ou digital. São frequências de onda e intensidades diferentes. Qualquer aparelho eletrônico vai interferir o meio, vai influenciar o meio. Claro, o 5G será mais potente que um 2G ou um 3G. Nós estamos imersos em um imenso campo eletromagnético. Em nossas casas corre eletricidade. Temos aparelhos ligados o tempo todo, temos linhas de transição que cortam as cidades, postes com fiação, carros, etc. e tal. Tudo isso afeta o nosso sistema eletromagnético, afeta a nossa aura e com isso temos a parte psicoemocional afetada também. Há vários estudos que falam, por exemplo, sobre o desenvolvimento do câncer nas pessoas que moram ao lado das torres de linhas de transmissão, ainda próximas às estações às quais estão ligadas. Essas linhas de transmissão de energia elétrica, né, as torres, possuem um campo magnético muito forte. Te garanto que são piores do que a internet 5G. Com isso, eu quero mostrar que, a não ser que a pessoa vá morar no meio do mato, no meio do deserto e não tenha contato algum com energia elétrica, ela vai estar em algum momento em contato com essas energias, que são yin e yang. Só que em alguns momentos elas são muito fortes, né? Outros momentos elas são mais fracas. Aí depende do contato direto que nós temos no nosso corpo e na nossa aura, né? De certo modo, não podemos frear o desenvolvimento tecnológico, mas podemos nos adaptar ao mesmo. Durante a vida toda, o desenvolvimento tecnológico gerou brigas e discussões, gerou intriga, muitas pessoas não queriam e no fim acabamos estando com todo o desenvolvimento que nós temos, né? A tecnologia ela não é ruim, ela traz muitas coisas boas. É lógico que eu sei que o 5G precisa de mais estudos, é uma energia forte. Há relatos de que podem afetar a parte dos animais, né? Das aves migratórias, tudo isso é uma questão para ser estudada.
mas que não temos como frear a tecnologia, isso não temos. E também que o 5G não é das piores coisas que nós temos no mundo, pode ter certeza que não é. Bom, nós podemos trabalhar ao nosso favor, mas como? Não ficando com o celular pendurado o dia inteiro, usar fone de ouvido, não os de Bluetooth, mas o fone normal, ou de preferência usar o viva voz para falar, para ficar com o celular o mais longe da cabeça, né? Não ficar sempre com o celular perto da cabeça, que é a irradiação direta no cérebro. Evitar ficar com o celular no bolso, desligar o celular enquanto carrega, deixar o celular desligado e outros aparelhos também desligados enquanto dormimos. De preferência, usar despertador a pilha, pois tem menos campo eletromagnético, e deixar afastado da cabeça enquanto dorme. Se tiver que deixar o celular ligado, né, muitas pessoas acabam tendo que deixar por serem médicos, bombeiros, pessoas socorristas. Evitar deixar próximo à cabeça ou ao coração, que são muito afetados pelos impulsos elétricos. Deixar mais assim, próximo aos pés, um pouco afastado. Tomar banho de água com sal de vez em quando. Isso ajuda a descarregar o excesso de eletromagnetismo no nosso campo. Pisar na grama ou na terra de vez em quando, descalço. Abraçar ou encostar a coluna numa árvore. Muitos acham que é bobagem, mas isso ajuda muito a descarregar o excesso de eletromagnetismo na aura. Encostar as mãos na parede de alvenaria ou encostar a coluna quando a gente sente que está carregado, né? E muitas vezes estamos tão carregados que sentimos choque ao encostar no metal. Então você pode colocar a mão na parede, você vai descarregar. Pode fazer o teste. Tudo isso ajuda, né, a descarregar. Eu deixaria o celular desligado de vez em quando. Ninguém vai morrer por isso. Na verdade, é um vício, né? E não uma necessidade, porque para deixar o celular ligado o tempo todo. Porque quando nós ligamos o aparelho, recebemos todas as notificações de ligações ou mensagens. Isso tudo é o que eu chamo de trabalhar de fora para dentro, tá? Com relação ao campo, nosso campo áurico. Fora isso, temos que trabalhar de dentro para fora, que é o trabalho consciente com a visualização, a irradiação da luz, a meditação, a modificação de pensamentos e sentimentos, né? Trabalhar os sentimentos bons, altruístas, os pensamentos positivos. Nesta parte, quanto maior a nossa irradiação de luz, de energia, menor seremos afetados a toda esta questão eletromagnética a qual estamos envolvidos, inclusive a 5G. Assim, independente de haver 5G, nós estamos em um mundo com poluição eletromagnética. Então, cabe a nós, indivíduos, fazermos a nossa parte, cada um na sua vida, no seu mundo, da melhor forma possível. Eu espero ter respondido às suas perguntas a contento. Não sou física, mas sei o suficiente para entender como estas questões funcionam na nossa vida.